Olá, povo da Umbanda! Povo de Umbanda, vem ver os irmãos seus. Povo de Umbanda, vem ver os irmãos seus. Defuma esses filhos nas horas de Deus. Defuma esses filhos nas horas de Deus. Olá, meus irmãos e minhas irmãs de caminhada. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Alma de Poeta. Hoje a gente vai conversar mais sobre mediunidade. Qual é a diferença que existe entre o médium de terreiro e o médium do centro kardecista? Será que tem alguma diferença? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Meu nome é Evandro Tanaka, eu sou médium umbandista e nesse podcast a gente fala sobre Umbanda, espiritualidade, mediunidade e também sobre as poesias do Pai Antônio. Quem já foi num centro espírita kardecista e depois foi no terreiro de Umbanda, consegue perceber a nítida diferença de ritualística que existe nos dois lugares, né? É muito diferente a maneira de trabalhar do centro kardecista e do terreiro de Umbanda. E isso se reflete também no comportamento do médium, na maneira como ele vai expressar a mediunidade, na maneira como ele vai se conectar com os guias, com os seus mentores. No kardecismo, eles não admitem, ou pelo menos eles não permitem, a consulta individual da pessoa com o médium incorporado, né? No kardecismo não é assim que funciona. Lá o mentor incorpora no médium para transmitir uma mensagem coletiva. Inclusive, hoje em dia, no espiritismo kardecista, tem muitas casas que fazem esses trabalhos de incorporação de portas fechadas. Não é mais um evento aberto ao público como era há algumas décadas atrás. Eu particularmente não concordo com isso, né? Eu não vejo motivo para que se esconda a manifestação mediúnica das pessoas. Eu acho que é até bom que as pessoas vejam os médiuns incorporados, porque isso faz despertar nas pessoas alguns questionamentos, né? As pessoas mais céticas, por exemplo, elas começam a se perguntar: que fenômeno é esse que está acontecendo? Será que a pessoa está fingindo? Mas se ela estiver fingindo, o que será que ela está ganhando com isso? Afinal de contas, o atendimento aqui é gratuito, eu não estou pagando nada. E depois que a pessoa cética conversa com a entidade, começam a aflorar outros questionamentos mais salutares. Como é que aquele médium incorporado sabia tanta coisa da minha vida? Coisas que eu nunca falei para ninguém. Como é que aquela entidade conhece tão bem a minha personalidade? Vocês percebem como o trabalho mediúnico transparente, aberto, sincero, consegue provocar reflexões nas pessoas? Por isso eu acho importante que, tanto na Umbanda quanto no kardecismo, nada seja feito às escondidas. Eu sou da opinião que não deve haver segredos no trato com a espiritualidade. E nesse aspecto, o ritual da Umbanda é muito próximo daquilo que eu acredito, né? Porque na Umbanda, a entidade espiritual incorpora no médium para dar atendimento, para conversar com as pessoas. É bem diferente da incorporação no centro kardecista, quando o espírito usa o médium para passar uma mensagem coletiva, para transmitir ensinamentos para um grupo de pessoas. Na Umbanda, não. Na Umbanda, os médiuns de trabalho incorporam para dar um atendimento mais individualizado. E na maioria dos terreiros de Umbanda, tudo acontece às claras, na frente dos olhos das pessoas que estão assistindo. Seja a incorporação de um guia de luz, seja a incorporação de um espírito sofredor, tudo acontece às claras. Ah, Evandro, mas você não acha que as pessoas mais sensíveis poderiam ficar impressionadas com a manifestação desses espíritos sofredores? Gente, se a pessoa é impressionável, então é só não assistir. Ela pode sair, ela pode ficar do lado de fora do terreiro, esperando a gira acabar. Mas não é porque uma ou outra pessoa fica impressionada com a manifestação de um espírito sofredor que as outras pessoas não vão ter o direito de saber o que está acontecendo. Bom, eu sou da opinião que a gente tem que ter o máximo de lucidez no trato com a espiritualidade, né? E a gente não vai ter essa lucidez se a gente não participar, se a gente não vê o que está acontecendo. Por isso eu sou a favor de que todas as giras sejam abertas para todas as pessoas, de que todos os trabalhos mediúnicos sejam abertos ao público. E de preferência que haja uma explicação depois, por parte do dirigente da casa, sobre aquilo que aconteceu, do porquê de ter acontecido aquilo. Para esclarecer, né? Esclarecer as pessoas leigas. Porque nem todo mundo que vai numa gira de Umbanda ou num centro kardecista é um PhD em espiritualidade. As pessoas têm sede de conhecimento. E a função de um sacerdote de Umbanda, de um pai de santo, de um dirigente kardecista, é exatamente essa. A de esclarecer as pessoas,
de matar a sede do saber. Mas agora vamos conversar um pouco sobre as características peculiares que tem o médium kardecista e o médium umbandista. O médium kardecista, ele tem uma ligação mental muito forte com o plano espiritual. É uma ligação telepática com o seu guia. Em geral, o médium kardecista se conecta com a entidade espiritual por meio do seu chakra frontal, do chakra laríngeo, do chakra coronário, e isso proporciona uma comunicação intensa, mas a nível mental. O médium umbandista, por sua vez, ele tem uma característica própria. O médium umbandista possui uma vibração sensibilizada aos elementos da natureza. Vocês sabiam? O médium umbandista é muito receptivo aos elementos da natureza. Eu estou falando da terra, do fogo, do ar, da água, os 4 elementos, né? São os elementos constitutivos das forças da natureza. E todos esses elementos que se manifestam aqui no plano físico têm a sua contraparte etérica. E é essa contraparte etérica que sensibiliza muito a percepção do médium umbandista. E eu estou falando da percepção que ele tem do plano sutil da matéria, tá? O médium de Umbanda, ele é muito sensível ao movimento desses elementos da natureza que são volatilizados no plano astral. Nossa, Evandro, parece até bruxaria isso aí que você está falando. É, gente, é bruxaria mesmo. Essa é a bruxaria mais pura que existe no universo. Porque a bruxaria nada mais é do que a manipulação dos fluidos energéticos que existe nos elementos naturais, né? E olha, gente, o médium umbandista tem muita facilidade de perceber a movimentação astral desses elementos, porque ele já mexeu com isso no passado. A maioria dos médiuns que hoje trabalham na Umbanda, fazendo o bem, fazendo a caridade, eles estão na Umbanda hoje porque eles já trabalharam com magia da maneira errada. Hoje, nós, médiuns umbandistas, estamos resgatando, por meio da mediunidade, os débitos que nós contraímos no passado. E por esse motivo, os médiuns umbandistas geralmente são mais responsivos a esses elementos, né? Eles conseguem perceber muito essas movimentações fluídicas. O médium kardecista já não tem tanto essa sensibilidade. Porque lembra, o médium kardecista é mais ligado ao mental. E assim, não tem esse negócio de uma mediunidade ser melhor do que a outra. São apenas características diferentes, tá bom? As duas mediunidades cumprem bem o seu papel. As duas mediunidades trazem conforto, trazem consolo, trazem esperança para as pessoas. A diferença do médium kardecista para o médium umbandista é que o médium umbandista fez uso de elementos naturais em vidas passadas de uma maneira equivocada. Ele usou o conhecimento magístico de uma maneira errada. O médium kardecista já fez outra coisa. Ele já usou o intelecto, o pensamento, a argumentação para manipular pessoas. A gente pode até colocar dessa forma para ficar mais fácil para vocês entenderem. Enquanto o médium umbandista usava a magia para manipular as pessoas, o médium kardecista usava a palavra para manipular. E é por isso que hoje eles trazem essa carga mediúnica tão grande. A mediunidade nada mais é do que uma misericórdia de Deus. A mediunidade é a bicicleta que Deus nos empresta para que a gente consiga seguir mais rápido, para alcançar aqueles que já estão lá na frente. Agora, eu vou explicar para vocês o lado bom do médium umbandista ter esse preparo de lidar com os elementos da natureza. É claro que eu estou falando aqui de médium umbandista sério, tá? Um médium umbandista sensato, que tenha uma vida regrada. Eu estou falando daquele médium que tem os seus chakras equilibrados e fortalecidos. Por quê? Porque o tônus fluídico que o médium umbandista produz é muito mais intenso do que a maioria das pessoas, justamente para conseguir conter os elementos que estão em desequilíbrio no ambiente. Então, quando tem um feitiço, quando tem uma magia negra, quando os espíritos usam elementais para distorcer o livre-arbítrio das pessoas, daí o médium umbandista é chamado para ajudar a espiritualidade de luz a desfazer aquele mal. Porque o corpo astral do médium umbandista já está preparado para enfrentar aquele tipo de energia desequilibrada. Vocês entendem? Tanto é que os médiuns umbandistas, muitas vezes, eles ficam em desdobramento, quando o corpo físico está dormindo, ajudando os espíritos no plano astral. Não raras vezes, os médiuns umbandistas vão até o umbral, junto com os seus guias, para ajudar as pessoas, para resgatar, para amparar energeticamente aquela expedição. Gente, e vocês não imaginam o carinho, o amor, o cuidado com que os guias espirituais têm quando levam os seus protegidos para expedições pelo baixo astral.
É como se eles estivessem carregando a carga mais valiosa do mundo. Eles não deixam ninguém se aproximar. É muito bonito. Porque lá no baixo astral, lá no umbral, tá tudo em desequilíbrio, né? As pessoas lá estão em desequilíbrio, os elementos da natureza estão em desequilíbrio. É por essa razão que tudo lá no baixo astral é muito intenso. Quando faz calor, o calor é muito intenso. Quando faz frio, o frio é muito intenso. As pessoas sofrem lá com intensidade, porque os elementos da natureza estão em desequilíbrio. E isso acontece justamente por causa do desequilíbrio mental dos habitantes que vivem lá. E nessas zonas densas do umbral, onde os elementos estão todos desarmonizados, o médium umbandista serve como um instrumento para que os guardiões dessas zonas umbralinas consigam realizar um trabalho de ajuda, um trabalho de caridade. Lá no baixo astral, os guias espirituais usam o tônus vital do médium para extrair essa energia que é necessária para o trabalho. E essa característica do médium umbandista se reflete na manifestação mediúnica dele no terreiro. Eu, por exemplo, quando eu estou no terreiro, quando eu começo a ouvir o barulho do atabaque, eu começo a sentir o cheiro da defumação, ouvir os pontos cantados, quando eu vejo as velas acesas no altar, o cheiro das ervas, tudo aquilo vai contribuindo para que eu já comece a entrar num estado alterado de consciência. E por que isso acontece? Justamente por causa dessa característica que nós, médiuns umbandistas, temos de responder muito facilmente aos elementos volatilizados do ambiente. Então, assim, enquanto o médium kardecista usa muito a telepatia, o acoplamento mental do espírito para transmitir a comunicação, até porque o médium kardecista tem o corpo mental como característica preponderante do trabalho mediúnico, o médium umbandista, por sua vez, ele usa muito da sua sensibilidade. Ele vai percebendo o que está acontecendo no ambiente e ele vai se entregando. Ele vai se envolvendo com aquela energia e quando ele percebe, o guia espiritual já está trabalhando com ele. O guia espiritual já está movimentando o seu corpo, controlando a sua respiração, usando as suas cordas vocais. E são esses elementos naturais utilizados nas giras de Umbanda que acabam facilitando esse transe mediúnico. Vocês entendem? O fato da Umbanda trabalhar muito com ervas, com fumo, com álcool, com velas, está diretamente relacionado a essa característica mediúnica dos trabalhadores de terreiro. E a questão da incorporação? Vamos lá. Já teve gente que chegou para mim e falou assim: lá no centro espírita onde eu vou, os médiuns não incorporam como aqui na Umbanda. Daí eles perguntam para mim se a incorporação deixa a mediunidade mais forte. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? São tipos de mediunidade diferentes, só isso. Os kardecistas têm a mediunidade preponderantemente psicofônica, enquanto que os umbandistas têm a mediunidade preponderantemente incorporativa. Eu digo essa palavra difícil, preponderantemente, porque essa explicação que eu estou dando para vocês é apenas para fins didáticos, para que vocês possam entender o processo. Porque na vida real, as mediunidades acabam se misturando, né? Uma mediunidade se interpenetra na outra. A pessoa que incorpora, às vezes, ela também acaba ouvindo, às vezes ela acaba vendo alguma coisa. Da mesma maneira, a pessoa que se conecta com o pensamento, às vezes ela também sente a vibração da energia do espírito que está do seu lado. Não dá para falar que é assim, preto no preto, branco no branco. É tudo meio misturado. Então, a pessoa perguntar para mim qual mediunidade é a melhor, a umbandista ou a kardecista, é a mesma coisa de eu perguntar para você qual óleo que é melhor para cozinhar. O óleo de soja ou o óleo de girassol? É tudo óleo, gente. Vai da preferência de cada um. A mediunidade é a mesma coisa. Vai da capacidade da pessoa de sentir de um jeito ou de outro o mundo espiritual. Tem gente que vai numa casa kardecista e não sente nada. Eu mesmo, quando eu entro num centro kardecista, eu não sinto vibração alguma do plano espiritual. Em compensação, quando chega num terreiro de Umbanda, eu tremo como vara verde. É o tipo da mediunidade que eu tenho. Tem outras pessoas que não sentem nada quando visitam um terreiro de Umbanda, mas em contrapartida, se sentem super bem quando estão dentro de um centro kardecista. É da índole da pessoa, é da índole de cada um. E tá tudo certo. Tanto a Umbanda quanto o kardecismo fazem um trabalho muito bonito de ajuda ao próximo. São filosofias irmãs. E olha, eu penso que é questão de tempo até a Umbanda e o kardecismo convergirem para o mesmo ponto em comum. Vai chegar uma época lá no futuro que a Umbanda e o kardecismo vão ser uma coisa só. Aliás, o mundo já está passando por grandes transformações religiosas, né? Está ocorrendo uma expansão de consciência muito rápida. E escrevam o que eu estou falando, gente.
Isso vai trazer um impacto profundo em todas as religiões do mundo. Acompanhem só para vocês verem o resultado dessa transformação que está começando hoje, daqui uns 40 ou 50 anos. Eu espero que eu esteja por aqui ainda para poder ver essas mudanças, mas se a gente não estiver mais aqui na matéria, com certeza a gente vai estar do lado de lá, acompanhando as transformações do mundo. Hoje, eu penso que o kardecismo e a Umbanda se complementam. Nós, umbandistas, nós incentivamos muito que os médiuns e trabalhadores do terreiro estudem os livros do Allan Kardec. Eu mesmo já li todos os livros do Allan Kardec. E eu posso afirmar para vocês com toda certeza que esses livros fizeram uma grande diferença na minha vida. O conhecimento que eu adquiri com esses livros influencia muito na qualidade do meu trabalho mediúnico. Mas, infelizmente, a recíproca dos kardecistas com relação à Umbanda ainda não é a mesma, né? Muitos kardecistas ainda veem a Umbanda com preconceito, sem nunca terem pisado num terreiro. Mas eu penso que com o tempo isso vai acabar. Sabe qual é a grande diferença que eu vejo do kardecismo para a Umbanda? É que o kardecismo trabalha muito com o lado intelectual. As casas espíritas, em geral, elas incentivam muito a leitura, né? E nem sempre essas leituras são fáceis. Às vezes, a gente pega livros psicografados difíceis, livros complicados, livros que, muitas vezes, o leitor semi-alfabetizado não consegue ler. E isso acaba causando o quê? Isso acaba causando uma espécie de filtro social. Ou melhor, filtro religioso, né? O kardecismo acaba ficando reservado para as pessoas com um intelecto mais avantajado, digamos assim. E é nessa hora que entra a Umbanda. A Umbanda é a religião dos simples, a Umbanda é a religião dos humildes. As casas de Umbanda recebem as pessoas mais simplórias que existem. E essas pessoas se sentem muito bem quando visitam um terreiro de Umbanda, elas se sentem muito acolhidas, porque a Umbanda trabalha muito esse lado devocional. Enquanto o kardecismo trabalha o lado intelectual, a Umbanda vem trabalhar o lado emocional. O kardecismo convence as pessoas da existência de Deus pela razão. A Umbanda convence as pessoas da existência de Deus pelo amor. Não que nas casas espíritas não tenha amor, né, gente? Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. As casas espíritas têm muito amor, têm muita fraternidade. O que eu estou enfatizando é que a doutrina espírita kardecista acaba convencendo a gente com argumentos lógicos. O espiritismo atua muito na nossa razão. O próprio Allan Kardec dizia para nós termos uma fé raciocinada. Mas assim, se o kardecismo atua na sua cabeça, a Umbanda acaba atuando direto no seu coração. A Umbanda é sentimento, a Umbanda é devoção, a Umbanda é choro. A Umbanda cultiva a nossa religiosidade de uma maneira muito simples, muito bonita. A Umbanda traz a visão do mundo espiritual pelo olhar de um preto velho, pelo olhar de um índio, pelo olhar de uma criança. E é linda essa simplicidade de ver as coisas. Lembrando, gente, que a Umbanda usa elementos, né? O kardecismo já não usa. O kardecismo não gosta de usar elementos. Se você for num centro espírita, você não vai ver vela acesa no altar, você não vai ver defumação, você não vai ver médium incorporado baforando charuto nas pessoas, você não vai ver médium incorporado carregando copo de pinga, nada disso. Isso não é do kardecismo. A mediunidade kardecista e o médium kardecista, eles não precisam desses elementos para trabalhar. Na Umbanda já é diferente. A Umbanda usa esses elementos para fazer limpeza, para equilibrar o ambiente, para tirar miasmas, para levar embora espíritos perturbadores. E os elementos atuam também, como eu disse para vocês, para facilitar o transe mediúnico do médium umbandista, pelas suas próprias características de incorporação, né? Que é muito diferente do médium kardecista. E as pessoas que não são umbandistas, elas não entendem muitas vezes a necessidade de se usar determinados elementos nos rituais religiosos. Teve uma vez que eu estava no terreiro, daí chegou uma mulher desesperada carregando o marido. E o marido parecia um morto-vivo, sabe? Magro, magro, magro. Ele era praticamente um esqueleto ambulante. E daí a gente atendeu a mulher lá, né? E ela disse que tinha ido num centro kardecista pedir ajuda para o marido que estava definhando a olhos vistos. E as entidades espirituais lá do centro kardecista disseram para ela que o marido tinha sido vítima de feitiçaria e que eles não tinham ferramentas adequadas para ajudar. E por essa razão, eles disseram que o casal deveria ir até um terreiro de Umbanda, porque lá eles receberiam o atendimento adequado. E ela fez isso, né? E ela estava tão desorientada que ela não sabe nem como chegou até o nosso terreiro. E daí eles foram atendidos,
Realmente era um caso grave envolvendo magia negra. O marido dela estava à beira da morte, mas graças a Deus ele começou a receber tratamento e foi melhorando aos poucos. Mas assim, o que eu quero dizer com isso para vocês é o seguinte: o trabalho kardecista e o trabalho umbandista são diferentes, mas eles se complementam. Não tem esse negócio de um ser melhor ou pior do que o outro. Daí vocês podem me perguntar, nesse caso da mulher com o marido, será que a espiritualidade kardecista não poderia ter resolvido o problema dela? Até poderia, mas não é a especialidade deles fazer isso. Falta instrumentos de trabalho para manipular energia densa dentro de um centro kardecista. Afinal de contas, lá eles não trabalham com marafo, não trabalham com fundanga, com fumo, nada disso. E a espiritualidade da Umbanda sabe manipular como ninguém a energia densa para desfazer feitiçaria. Essa é a especialidade da Umbanda. A gente pode até fazer uma comparação. Imagina o seguinte: imagina um médico com pós-doutorado em Harvard. O cara tem muito conhecimento, mas não tem instrumento apropriado para atender a vítima de um tiroteio, por exemplo. Daí, se levarem a vítima de um tiroteio até ele, ele vai virar e falar o seguinte: ei, aqui não, comigo não. Não que eu não queira ajudar, mas pelo conhecimento que eu tenho, se essa pessoa não for atendida rápido, ela vai morrer. Ela precisa ir para o pronto-socorro o mais rápido possível. É lá que ela vai receber a intervenção necessária. E a Umbanda é o pronto-socorro para onde a espiritualidade de luz encaminha os baleados. O que eu quero dizer com isso? Mesmo um espírito de luz que tem muito conhecimento, quando ele não tem instrumentos apropriados, ele não vai conseguir chegar até o campo de força magnético onde foi implementada aquela magia negra. Para isso ele precisa de instrumentos densos também, sem os quais ele não consegue trabalhar. E a Umbanda tem um arsenal enorme de instrumentos. A Umbanda tem uma caixa de ferramentas gigantesca que a espiritualidade usa para combater o mal. A questão da volatilização do álcool, do espumante que expande o éter, o princípio ativo das folhas, que é dinamizado com a sinergia das palavras, as frutas que são muito trabalhadas na Umbanda também e que são ricas em prana. Vocês sabiam? Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas o prana das frutas é um dos elementos que são revertidos em benefício da própria corrente mediúnica. E também o prana das frutas é utilizado para matar a fome de espíritos sofredores. Porque não é porque você morreu que você não vai mais sentir fome. Se você ainda está muito ligado à matéria, você vai continuar sentindo fome, sentindo sede, sono. Tudo o que você sentia aqui na Terra, você vai continuar sentindo no plano espiritual. E o fluido das frutas é redirecionado para alimentar esses espíritos. Esses espíritos que ainda estão muito materializados. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se vocês ficaram com alguma dúvida, por favor me escrevam, entrem em contato comigo pelo site. É só digitar lá no seu navegador almadepoeta.com.br. Ou então, se vocês preferirem, manda um e-mail direto para mim. O endereço é contato@almadepoeta.com.br. Tá bom, gente? Como eu costumo dizer nas giras, não fiquem com dúvidas, perguntem. E acompanhem o Alma de Poeta também nas plataformas de áudio. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Amazon Music, no YouTube. Nós estamos presentes no seu aplicativo preferido. É só você procurar lá, Podcast de Umbanda Alma de Poeta. Eu tenho certeza que você vai encontrar. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.